Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu vou aproveitar os irmãos em pé. Por favor, abra sua Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17, alguns versículos a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 a seguir. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Esse aqui é o versículo da minha vida. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra de sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Amém. Pode sentar. Você que já tem a sua apostila aí, se você quiser acompanhar, eu vou segui-la. Está na página 11. Servir ensinando o caminho. John Wesley disse uma frase que deve nos levar a refletir. A igreja não muda o mundo quando gera convertidos. A igreja muda o mundo quando gera discípulos. Eu gosto muito dessa frase de Wesley. A igreja não muda o mundo quando gera convertidos. Porque o propósito da igreja não é adesão, é mudança, visão completa, transformada, transformação de fato. Nós estamos vivendo hoje uma séria crise no que tange as pessoas que entram nas igrejas. Porque em muitos lugares o que importa é aglomeração, é número, massa. É, por incrível que pareça, a manipulação das imagens, a estética é mais importante que a ética. É chamar gente, é fazer número, volume, massa, povão. E em nome disso se vende de tudo nos púlpitos, se cria uma igreja, uma religião de facilidades. Uma espécie de fé que você pode alcançar um céu parcelado em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E com isso você enche a igreja, cria um mercadão da fé, um shopping sagrado, onde não há espaço para raciocínio, para sentar com a palavra, para comer da palavra. Aí falta nas duas pontas um equilíbrio, porque quem vem, vem do jeito que está e fica pior do que estava. E quem fica não está nem aí para quem veio. Então fica um jogo estranho, um samba do teólogo doido. Você chega e do jeito que está, fica. Porque não me interesso muito pelo relacionamento. E se não há relacionamento, não somos igreja. Nós somos qualquer outra coisa, qualquer aglomerado comum de gente, menos igreja. Filipenses escreveu que o mundo pode fazer a mesma coisa que a igreja faz e até melhor. O mundo pode fazer obra assistencial, o mundo pode abraçar pessoas, o mundo pode dar sopão, o mundo pode construir casas populares, o mundo pode fazer o que a igreja faz, o mundo só não pode oferecer a graça. E o mundo não tem coragem de fazer sem mostrar, só a igreja faz sem mostrar. Irmãos, a igreja é o lugar mais espetacular do mundo. Aqui você faz coisas tremendas, salva uma vida e sai de cena, porque a glória não é sua, é do Deus que te chamou para ajudar pessoas, para trabalhar com vidas. É por isso que os irritadinhos do exaltado não conseguem ficar na igreja. Porque na igreja você não foi chamado para brilhar. Não tem palco.
Por mais estranho que pareça isso, a gente tem que lembrar isso hoje. Não existe palco na igreja. Não tem um ungidaço aqui, não há um ungido aqui. O ungido aqui é Cristo, e toda unção que a gente tem deriva dele. Por pura graça, por pura maravilha que é estar nele. Olha o que eu coloquei aí, ó. Esse tema, servir ensinando o caminho, sugere uma relação de intimidade com o discípulo e com o caminho. Geografia e biografia. Na Bíblia, essa relação de intimidade tem uma imagem especial, que é a que eu quero pegar aqui hoje. Pastor e ovelha. Visto que me avisaram que a maioria do público seria de líderes, então eu já fechei com os líderes aqui. Amém, irmãos? Um caldinho um pouquinho mais grosso, vocês já me conhecem, mesmo estou em casa, né? É interessante trabalhar com pastor e ovelha porque é a metáfora bíblica mais profunda dessa comunhão, dessa intimidade. Em 2012, a minha convenção lá no estado de Goiás trabalhou o ano inteiro com o tema O Ano da Ovelha Perdida. Aí o que eu fiz? Aproveitei o ano todo para pesquisar sobre ovelhas. Eu conversei com criadores de ovelhas, visitei fazendas, passei o ano inteiro pesquisando sobre ovelhas. Eu tive acesso a uma revista que ela circula só para os criadores de ovelhas, chama O Berro. Eu consegui 42 edições da revista. Pesquisei, fui a fundo, porque eu tenho um pavor de gente que fala sem conhecer. Então eu fui pesquisar, e à medida que fui pesquisando, fui entrando nisso, como é incrível o paralelo que se faz entre a igreja, a ovelha e o discipulado. E o que eu quero mostrar aos irmãos aqui é isso me encanta, me empolga, é o que me faz estar aqui hoje. Saber que eu e você participamos dessa relação, somos ovelhas de Cristo, e o que Ele faz com a gente faz com os outros. É isso que a gente mais precisa fazer hoje. Irmãos, o mundo que a gente vive é um mundo perigoso. Um escritor recentemente lançou um livro chamado Que Nós Vivemos na Civilização do Espetáculo. E no espetáculo dura pouco, é o êxtase instantâneo. Depois que acontece, a cortina fecha e o cara vai para casa destruído, até ter dinheiro para comprar o ingresso de novo. Não há o espaço do aconselhamento, da conversa, porque isso gasta tempo, isso implica renúncia. Hoje os caras estão querendo ser pastores assim, fecham. Não querem mais conversa, contato, estar junto, sentar, olhar a pessoa, tocar na mão, sentir o cheiro do indivíduo. Estamos vivendo de uma profissionalização burocrática do púlpito. Isso é perigoso, porque aí nós nos tornamos burocratas sagrados, gerentões divinos. E nós não estamos aqui para gerenciar nada. Estamos aqui simplesmente para gente servir gente, e à medida que serve gente, é tocado pela graça de Deus no lidar com as pessoas. É a horizontalidade curada que produz verticalidade sadia. Olha que interessante, eu coloquei aí, o cuidado pastoral é decisivo para a vida das ovelhas. Presta atenção nisso. Ó. A ovelha é presa fácil de qualquer predador, porque ela não vigia, não liga para os perigos, não é atenciosa. Ela é extremamente confiante e dependente do pastor. Eu conversei com muitos pastores de ovelhas no estado de Goiás e Tocantins. Um deles me disse uma coisa interessante. Ele falou assim, pastor, eu vou pedir licença aos irmãos para usar a expressão dele, amém, irmão? Ele disse, pastor, a ovelha é um bicho meio burro. Ele não está muito ligado para problema, para perigo. Ele sabe que o lobo está ali, mas ele vai na direção. Por isso que ele precisa de pastor constantemente, porque ele não raciocina em termos de perigo. Ovelha é extremamente infantil. Olha que coisa interessante, uma das grandes lições sobre o cuidado com as ovelhas vem da própria irresponsabilidade do animal. Segundo os criadores de ovelha, quando ela dá cria, precisa ficar fechada num canto, porque no pasto não tem qualquer responsabilidade pela cria. Ela tem cria e não está nem aí, simplesmente passa por cima. Tem que estar perto, alguém, levar, ficar do lado, cuidar, até que a cria vá se desenvolvendo. O nome disso? Discipulado. É por isso que nós temos tanta gente nova já morta nas igrejas. Porque a gente dá cria e não cuida, não é? Sabe qual é a maior igreja do Brasil hoje? Não é a Assembleia de Deus. A maior igreja do Brasil hoje não é a mundial, não é a universal, não é a internacional, nem a intergaláctica. A maior igreja do Brasil hoje é a igreja dos decepcionados. De gente que sai pelas portas dos fundos dos templos. Entram, participam de um certo momento, tem uma espiritualidade drogada, sente o pico, mas depois volta para o normal. É importante a gente desenvolver uma espiritualidade de perenidade, que continua, que cresce, que cai, mas se levanta. Um ao outro ajudou, mas ao seu companheiro disse, esforça-te. Gente que trabalha junto, que olha nos mesmos alvos, foca o mesmo padrão e que estão guardados pela mesma graça, debaixo do mesmo Cristo, na mesma palavra, indo para o mesmo céu. Uma igreja é feita de ovelhas que estão sendo pastoreadas. Olha que coisa interessante. Ó. Não dá para ser pastor ou líder
sem se gastar pelas ovelhas. É por isso que carecemos do resgate do que disse Paulo em 2 Coríntios 12, 15. Olha o que ele diz: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Eugene Peterson, que é um pastor que eu gosto muito, ele fez uma tradução um pouco diferente disso na Bíblia, A Mensagem. Olha a tradução dele: eu ficaria feliz em esvaziar os bolsos, ou até mesmo hipotecar minha própria vida para o bem de vocês. Aí ele pergunta: assim, por que quanto mais eu amo vocês, menos sou amado? Esse é o grande dilema, o paradoxo da espiritualidade cristã. Quanto mais a gente se investe nas pessoas, menos a gente recebe. É estranho isso. Paulo vai dizer: quanto mais eu vos amo, menos pareço ser amado. É aquela sensação estranha de pregar para todo mundo e quase ninguém pregar para você. É a espiritualidade da solidão dos púlpitos. Daí a importância de um discipulado para além do púlpito. Daquele que conhece a casa do indivíduo. Daquele que tem relacionamento no círculo dele. Que sabe que não está restrito a esse movimento aqui, para não transformar esse movimento numa mecânica profissional que funciona das 7 às 9, depois desliga e entra no stand-by divino, com a luzinha vermelha piscando até o próximo culto. A lógica é permitir que exista vida para além dos cultos. Vida na segunda-feira, vida na terça-feira, se inventarem outro dia vai ter vida do mesmo jeito, porque nós sabemos que esse é o dia que o Senhor Deus fez, nele a gente se alegra, nele a gente existe. Olha o que eu coloquei aí: ninguém ensina aquilo que não aprendeu. É verdade ou não é? Não dá para ensinar aquilo que você não aprendeu, assim como você não pode dar aquilo que não tem. Ninguém ensina aquilo que não aprendeu. É uma imensa contradição ser pastor, mas não conhecer o caminho nem o rebanho. Cuidado com o ministério eventual, aquele que funciona dentro das lógicas de um escritório, mas não conhece as esquinas, os becos, o pasto, a vida. Sabe o que é estranho? Tem surgido nos últimos anos no meio evangélico uma linhagem de líderes que lidam com movimentos de igreja, que eles são extremamente impessoais. Eles têm, até o jargão muda. Eles já não se tratam, por exemplo, como irmãos, como grupo, como discípulos. Se tratam simplesmente como colaboradores, patrocinadores. A linguagem do jargão do mundo funcional, do mundo empresarial, invadiu as igrejas, a ponto que algumas das nossas palavras também foi para o lado de lá. Já existe espiritualidade dentro dos âmbitos das empresas. Espiritualidade. Só que lá fora a espiritualidade trata sempre com o eu. E o eu é a alma sem Deus. Aqui dentro é com a alma, tocada pela graça, transformada por Cristo. Muda o foco. Nós estamos vivendo de um ir e vir de palavras. A gente empresta umas para eles devolvem umas para nós. Não é esquisito? E cada dia que passa a coisa vai crescendo mais. Por exemplo, tem igrejas que existe hoje um movimento chamado rotatividade eclesiástica. O que é isso? É gente que não para em igreja nenhuma. Já viu? Ele vem aqui hoje porque hoje é campanha. Depois que acaba a campanha aqui, ele vai na outra campanha do irmão do lado. E ele não congrega em lugar nenhum. E todo mundo conhece ele. Então, fulano aí é o irmão daquela igreja lá. A igreja da reticência, o ministério da reticência divina. Cabe todo mundo e não sobra ninguém. Igreja inclusiva. Esquisito. O indivíduo não cria raízes com ninguém, não conhece ninguém, não tem história, não há família, não conhece ninguém, não casa a filha com o filho do irmão. Porque a vida é feita só de escorregar de uma igreja para outra. Ele não cria vínculos, não cria raízes. Até porque ele não quer. Porque para criar vínculos exige responsabilidade. Para que eu aprenda a amar você, eu preciso conhecer seus defeitos. E você os meus. Eu preciso ter acesso à sua intimidade e você ao meu. Você precisa ser meu amigo a ponto de me destruir se preciso for. Carlos Drummond de Andrade diz que o diálogo é você falar e suportar o que o outro tem a dizer. Porque tem gente que só fala, não consegue ouvir. Está dando para entender? Como é difícil lidar com discipulado de verdade. Tem gente que não faz um discipulado, no máximo ele pula o irmão, né? Ele vai fazendo um jogo de seletividade arbitrária. Esse aqui eu gosto, é mais ou menos no meu estilo, serve para o meu movimento, então eu trago para cá. E eu vou fazendo pequenos clubes dentro da igreja. É aquela velha doença, eu sou de Paulo, eu sou de outro, eu sou do irmão, e eu sou de Cristo, que é o grupo dos bombados. Esse é o grupo da celestialidade, os santos. Aqui, irmãos, o nosso maior chamado é entender de uma vez por todas que ao pé da cruz todo mundo é igual. Não há diferença, não há grandes, não há pequenos. A cruz faz esse nivelamento pela graça, isso é extremamente importante. Eu olhando esses dias, Jesus com os discípulos, tem uma coisa que me chamou muita atenção, e isso para mim é fundamental. Jesus está com seus discípulos, conversando com eles, de repente Jesus está andando num lugar, vem saindo um grupo de 10 leprosos, 10. Pensa numa imagem assustadora para a época, porque a lepra tinha todo um estigma, era todo complicado.
Se você visse um leproso, já clamava o sangue. Imagina 10. Tenho quase certeza que alguns dos discípulos teve que ser segurado para não correr. Porque vem 10, irmão, não é um. Aí Jesus quebra um padrão dele. Geralmente ele não cura todo mundo, mas ali naquele momento ele cura todos os 10. E manda embora. E quando volta, volta só um para agradecer. E o que volta é samaritano. É o outro repugnante, aquele que o judeu vira cara. Sabe o que é esquisito desse texto? É que Jesus está deixando claro para mim e para você que qualquer pessoa na igreja que está lidando com liderança precisa estar acostumado à ingratidão da maioria. Quem volta geralmente é um só. E aquele que você não gosta. É o samaritano que você não apostava. Esse vem. Nunca jogue fora ninguém que dá trabalho na sua igreja, na sua equipe. Pode ser o samaritano que volta para agradecer. Pode ser o Josué. Pode ser alguém. Deus sempre tem alguém. Seja em cima, seja embaixo, Ele sempre tem alguém. Eu quero pensar com os irmãos sobre o cuidado pastoral entre ovelhas feridas e perdidas, que é o servir que ensina e conhece o caminho. Em primeiro lugar, olha o que eu coloquei ali, ó, entre ovelhas feridas, a arte da cura. Irmãos, isso aqui que eu vou dizer a vocês é extraordinário. Isso foi todo um ano de pesquisa e isso mexeu muito comigo. Nossas igrejas estão cada dia mais tornando-se espaços de terapia. Algumas se tornaram verdadeiras UTIs para pacientes terminais de uma espiritualidade condenada. Tem gente que está nas igrejas simplesmente sem nem saber por quê. Uma espiritualidade surfista celestial. Está aí para curtir a onda. A do momento. Eu estava conversando com um pastor esses dias, recentemente, nem lembro onde, é nesse lugar que a gente vai para o Brasil afora, e o pastor falou para mim que estava uma irmã sentada com ele, a irmã falou, pastor, já tem uns 5 anos que eu nem me preocupo muito com Deus. Eu venho no culto, eu canto, eu falo umas línguas, eu não me preocupo muito com Deus. Assim. O pastor olhou para ela e pensou, onde eu errei? Falou para mim, onde foi que eu errei? Porque a irmã fala umas línguas e nem se preocupa com Deus. Não é um negócio esquisito? A frase está no mínimo mal articulada, não está? Nós estamos vivendo um tempo onde algumas igrejas, algumas pessoas dentro da igreja sobrevivem no balão de oxigênio da fé. É por isso que não geram, é por isso que vivem de esterilidade ministerial, é por isso que têm mais desejos e delírios do que esperança da graça. Nunca confunda delírio e desejo com esperança. Esperança trabalha por um alvo. Presta atenção nisso. Olha o que eu coloquei aí, ó. A ovelha é um animal muito suscetível a doenças. Presta atenção nisso. As principais doenças que atacam ela são, primeiro, cegueira. Isso aqui é extremamente importante. Qualquer parasita que ataque as ovelhas provoca cegueira. Cuidado com os parasitas. Eles são diretamente responsáveis pelas doenças e pela infertilidade. O problema é que a cegueira não é provocada somente pela ação de parasitas, mas também por hereditariedade. Olha que interessante. Às vezes você tem um grupinho de cego na igreja porque por hereditariedade. Irmão, é muito importante que você tome cuidado com quem se relaciona. Porque tem gente na igreja que sozinho inferniza a igreja e o diabo tira férias. É por hereditariedade. Por isso que é bom quando a gente cria uma igreja de convivência saudável. A gente gera lembranças de amor. E o filho pródigo que sai daqui, quando chega lá longe, lembra, na casa do meu pai tem pão, preciso voltar, porque lá ainda tem carinho, tem cuidado, tem vida, tem gente do meu lado. Lembranças construídas no amor. Olha que interessante, a cegueira também pode ser provocada por uma doença chamada ectima, ou dermatite pustulenta contagiosa, que é originária do ataque de alguns vírus. Vírus na igreja é o que mais existe. É o que mais tem, são vírus. Por exemplo, um dos vírus mais letais da igreja de hoje chama-se indiferença. Você quer ver uma coisa, irmão? Às vezes, o simples fato de você sentar ao lado de alguém destruído na igreja e dar um abraço, escutá-lo e orar por ele, aí no banco, é mais culto do que subir aqui e pregar 1 hora. A indiferença tem matado gente demais nas igrejas. Porque a gente fica esperando que o cara daqui, iluminado, extraordinário, vai revelar você aí. Você já é os braços de Cristo aí. Abraça o irmão e cura ele. Sentado aí. Não existe um ambientezinho superdotado aqui em cima. Não é que você pisa aqui, pluga na fé e fica doidão, não. A coisa funciona no dia a dia, dentro do normal. A coisa mais incrível da fé cristã é quando a gente consegue ser extraordinariamente simples. Profundamente normais.
Homens e mulheres tremendos na segunda-feira, em chamas na terça-feira, não precisam de púlpito, eles vivem em situação de púlpito. Eles evoluem da pulpitocracia, eles saem daqui. Eles não são de vidro, de acrílico no caso. Eles têm vida própria, eles têm coração, eles têm sangue na veia. E o sangue da veia deles é de Cristo, porque eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma espécie de genética da fé. Outra coisa, olha que interessante, ela pode ser também, a cegueira também pode ser provocada por uma coisa chamada fotossensibilização. Qualquer luz forte acaba provocando um terrível incômodo nos olhos das ovelhas. É por isso que dificilmente você vai encontrar uma ovelha que olha muito para cima. Geralmente elas têm a postura de olhar para baixo, porque o olho é muito sensível à luz. Isso aqui é um indicativo tremendo de humildade. Quem busca farol demais é perigoso, porque quanto maior a luz que você tem, maior a sombra que projeta. Se você procura luz demais, brilhar demais, palco demais, é porque a luz que está em ti já se apagou faz tempo. Você já viu aquele tipo de gente que fica a todo momento falando de Deus, a todo momento de Deus, de Deus, de Deus, sabe? Aqui chega a ser irritante. Rubem Alves disse que esse indivíduo tem uma relação com Deus igual o asmático tem relação com o ar. Ele fica buscando, desesperado. Quem respira normal não precisa. Quem já tem Deus não precisa ficar falando dele o dia todo. Não é o quanto você fala, é o quanto você vive. Porque a vivência vai muito mais do que a voz. Tem gente que realmente acha que discipular ele falar evangeliqueis 24 horas por dia, a linguagem de crente. Ele te cumprimenta e fala, e aí vaso, em vez de dizer bom dia, né? Você já viu que tem irmão que desvia se você fala boa noite ao invés de Pai do Senhor? Não é? Porque ele está acostumado com uma lógica. Por exemplo, ele te olha para você, ele fala paz. Você não entende se ele falou paz do Senhor, pastor, passou, passeou. Alguma coisa cabe entre o P e o final, não é? Mas a gente acha que tem que fazer, senão a gente fica... São técnicas, tradicionalismos arcaicos. Uma coisa é tradição, a fé viva dos que já morreram. A outra é tradicionalismo, a fé morta dos que ainda estão vivos. O que precisamos cada vez mais é redescobrir Cristo nas palavras da normalidade. É um Jesus que para de pregar para pegar a criança no colo. É um Jesus que é irritantemente presente nos lugares que os fariseus não gostam. Ele vai lá jantar na casa do Simão leproso. É um Jesus que consegue colocar na festa de Deus o filho pródigo que chegou detonado e não o irmão enjoado que ficou em casa. Interessante, né? Um conta só os débitos. Pequei contra o céu, pequei contra ti, pequei. Só conta débito. O outro só conta crédito. Eu sou o cara, estou te servindo há tantos anos, nunca rompi um mandamento teu, eu existo e estou aqui, o Senhor não me vê. Só débitos. Um só tem débitos, o outro só tem créditos. Só quem não conta é o pai. Porque o pai não quer saber de calculadoras eclesiásticas da culpa, ele só quer amar. E pai que ama, desce, abraça, convence, transforma. Esse é o pai. Tem mais aí, ó. A cegueira também pode ser provocada por uma coisa chamada entropia. É quando as pálpebras se dobram para dentro, fazendo com que os cílios esfreguem-se e irritem a córnea. Ela fica cheia de como se fossem umas remelas, um negócio estranho, a coisa fecha. Eu estava conversando com um criador de ovelhas e disse, é terrível, porque ela fica desesperada tentando abrir os olhos e não consegue. Algumas, o cílio chega a furar a retina. Imagina. E sabe como é que acontece isso? De excesso de sono. Vai dormindo demais a ponto de quando tenta abrir o olho não consegue. Aí eu pergunto a você, tem gente dormindo nas nossas igrejas? Desde a época de Paulo, né? Ele já avisava em Coríntios, tem gente que dorme demais. Irmão, sabe o que nós carecemos hoje? Resgatar urgentemente aquelas pessoas que ainda estão em pé enquanto muitos roncam. São esses os discipuladores, aqueles que olham no meio da massa, sentem o impacto do sono, o peso das pálpebras, mas se mantêm de pé, tocam a trombeta, assustam as pessoas, lembram elas que o tempo é outro, de urgência. Isso só para falar da cegueira. E olha que interessante, ó. Essas e outras doenças contagiosas, catalogadas como ceratoconjuntivites infecciosas, são curadas, sabe como? Com tratamento à base de sal. Isso que me impressiona. Todas as doenças que atingem os olhos da ovelha são tratadas à base de sal. E quem é sal na Bíblia? Eu e você. Jesus disse, vós sois sal ou não são? Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Sabe o que significa isso? Ovelhas doentes são tratadas na igreja. É aqui dentro que sara.
junto comigo e com você, somos nós que nos esfregamos um no outro, e a glória de Deus vai fazendo com que os inimigos saiam dos olhos, a cegueira seja curada, o indivíduo sai daqui enxergando e longe para a glória de Deus. Jesus chega numa cidade, numa aldeia chamada Betsaida. Betsaida no hebraico significa casa da pesca, um pesqueiro. Aí Jesus chega lá no pesqueiro, na casa da pesca, e tem um cego, que é o único cego da Bíblia que não pede para ser curado. O povo é que leva ele, o que sugere que era um cego meio irritante. O povo fala assim, leva esse cara embora, cura ele aí. E levam ele para Jesus. Jesus cura ele, só que a Bíblia diz que ele olhando ao longe, ele diz assim, veja os homens como árvores que andam. Tão ruim quanto não ver é ver errado. E esse indivíduo é um indivíduo que está vendo errado, está vendo pela ótica da coisificação. Árvores e homens valendo a mesma coisa. Árvore vale porque tem fruto, homem vale porque me dá esmola. Para mim é tudo igual. Aí a gente fala, esse cara estava errado, a gente faz a mesma coisa hoje. Você vai todos os dias de manhã na mesma padaria comprar pão, nem nota a pessoa que está do outro lado do balcão, porque ela e o balcão para você são a extensão funcional da mesma coisa. Homens e árvores que andam. Aí Jesus pega ele pela mão, a Bíblia diz que levou para fora da aldeia. Eu fui pesquisar, para onde ele foi? Quando você saía daquela aldeia, tinha um pequeno deserto. E olha que incrível, olha o nome do deserto. Deserto de Betsaida. Agora, se Betsaida é casa da pesca, como que pode existir um deserto que tem pesca? Só Jesus consegue pescar no deserto. É por isso que quem anda com Jesus tem um quê meio doido. Ele entende que consegue pescar no deserto, transformar impossível em possível. Só ele faz isso. Acha pérolas no lixo, transforma ficha em moeda de ouro. Olha que incrível, Jesus leva ele para fora da aldeia. E interessante que no primeiro momento, Jesus usa um termo que no grego é anablepo, simplesmente olhar ao longe, levantou o olho, quem olha é comum. Agora Jesus cura ele, o termo muda, emblepo, fixando os olhos, via ao longe. O que ele viu? Duas das maiores realidades da vida. Ele viu deserto e Cristo. Até hoje é assim, quando Jesus nos cura, a gente enxerga deserto e enxerga Cristo. Se nenhum desses dois estiver sumido da vista, nós estamos doentes. E você sai daqui hoje para ver Cristo no seu deserto. E aí quando você faz isso, você para de ver homens como árvores e coisas. Você vê gente em quem o Espírito pode te usar para projetar uma grande obra. Que você saia daqui essa noite com uma certeza. Deus não te chamou para ter um monte de coisa nos braços, mas para ter abraços. E que esses abraços curem. Deu para entender até aqui? A cura eu coloquei aí. A cura é no discipulado, na igreja, sal. Até aqui foi cegueira. Segunda doença das ovelhas. Olha que interessante. Ovelha dá pouco leite. Presta atenção nisso. Isso não é propriamente uma doença, mas pode criar sérios problemas. Se o pastor não cuidar bem da alimentação da ovelha, ela fatalmente dará pouco leite e o filhote morrerá. Uma cria está praticamente condenada se não tiver esse leite. Por isso que ela precisa de quê? Pasto verdejante, Salmo 23, qualidade. Quanto melhor a comida que ela comer, com mais paciência, muito bem pastoreada, estando psicologicamente estável, muito melhor vai ser o leite que ela vai produzir. Isso é uma grande verdade nas igrejas de hoje. Por que se serve tanta porcaria nos púlpitos de hoje? Porque homens subnutridos ministram sermões subnutridos a ouvintes subnutridos. Virou uma somalha só. A igreja é um ambiente onde de uma vez por todas, homens cheios da graça de Deus, com conteúdo transbordante, ministram para ouvintes inflamados, transbordando. E esta igreja transbordante muda o mundo, porque é uma igreja que não cabe aqui dentro, ela extravasa. É preciso entender isso. Ele leva para pastos verdejantes, até coloquei aí, depois você vê na sua casa com calma entre parênteses, comida de qualidade, é que vai gerar pastos verdejantes, vai gerar leite na ovelha. Aqui eu faço um desafio. Seja na sua congregação, seja onde você ministrar, na escola, no grupo, não venda a qualidade de seu sermão, de sua mensagem ou da aula que você estiver dando. Não é porque é uma aulazinha qualquer, dê o melhor que você puder, porque isso vai gerar leite de qualidade. Eu estava lendo sobre o Gene Pearson, ele foi presidir uma pequena reunião de obreiros na igreja dele, aí quando ele começou a reunião tal, o obreiro levantou a mão, ele falou, pois não, irmão. O obreiro falou, o senhor não vai fazer uma oraçãozinha para começar, não? Ele falou, não, porque não existe oraçãozinha. Toda oração é cova dos leões. Você chega, mas não sabe se sai vivo. Não há coisas minúsculas. Não há uma oraçãozinha, um sermãozinho, uma aulinha. Esse diminutivozinho tem destruído muita gente. Seja qual for o culto, é um culto na casa do irmão com 3 pessoas. Jesus disse, se tiverem 2 ou 3, eu estou lá. Faça de verdade, faça com alma. Se tem uma coisa que infelizmente é uma tragédia cultural brasileira, é a síndrome do jeitinho.
a doença de fazer de qualquer jeito. Assim tá bom, irmão, não tá não. O melhor que a gente puder fazer é que seja feito para a glória de Deus. Tem coisa pior do que ver, por exemplo, o indivíduo vai fazer uma peça teatral e ele está cantando no hino aqui em cima sobre a volta e a ressurreição de Cristo, e a cara dele mostra que ele está velando Jesus no velório mais longo da história. Tem coisa pior? Faz de qualquer jeito, vai fazer. Lembra daquele tempo que os irmãos falavam, não, isso aí não, mas é para Jesus, lembra? Isso aí é cada tragédia. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está acostumado, durante muito tempo, a fazer de qualquer jeito. Para Deus, não. Principalmente quando o assunto é investimento em vidas. Se você investir nas pessoas que Deus tem colocado ao teu lado, elas vão gerar leite espiritual de alta qualidade. E fazendo isso, vão gerar pessoas para a glória e a honra de Jesus, fortalecidos na fé, firmados nas bases. Está dando para entender? Terceira doença, infertilidade. Olha que terrível. É natural da ovelha a reprodução. Guarda isso. É natural a reprodução. Ela dá cria 2 vezes ao ano. Se não procria, está doente. A infertilidade na ovelha é sinal de enfermidade mortal. Sabe onde é que está a cura? Discipulado, a geração de filhos e de frutos. Eu estava conversando com um dos grandes criadores de ovelhas do estado do Tocantins, ele falou uma coisa tremenda. Ele disse o seguinte: se você enxerga uma ovelha que não dá cria, pode esquecer. Alguma coisa muito séria aconteceu com ela, ela é profundamente doente e vai morrer em pouco tempo. É natural dela a procriação, não apenas para que ela crie, no sentido de criar simplesmente. Ela não é uma máquina. É para que ela se sinta mãe. Para que ela se sinta indispensável ao filhote. Trabalhe com ele. Ela se sente bem. Isso aqui é uma verdade tremenda. Não tem nada que seja mais agradável a um cristão do que gerar frutos na fé. É verdade ou não é? Se você já ganhou uma alma para Cristo, sabe o que é isso? Investir, lutar, trazer a pessoa e ver a pessoa se render aos pés de Jesus é um gozo inigualável, porque você sabe que está gerando vidas, está frutificando, e só frutifica quem tem princípio vital. Escuta uma coisa, você pode colocar acessórios numa coisa, você pode encher esse púlpito de lâmpada, de badulaque, encher de coisa, é acessório numa coisa, mas vida você não consegue. Ninguém aqui dentro consegue fazer nascer um fruto aqui, ó, porque para nascer tem que ter vida. Portanto, quanto tempo faz que você não gera? Sabe o que é estranho? Tem igrejas que a gente vai que faz muitos e muitos cultos que eles não sabem qual foi a última vez que viram alguém se render a Cristo no culto. E eles acham isso normal, irmão. Só que a Bíblia diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que ninguém pode vir a Cristo se não for pelo Espírito. É isso ou não é? Portanto, raciocina comigo. Se faz mais de um mês na sua igreja que ninguém levanta a mão, ninguém aceita Cristo, ninguém se transforma ali, é porque o Espírito não está lá. Porque onde o Espírito está, tem transformação, tem quebrantamento, tem mudança de vida, tem salvação de almas, tem graça, tem transformação. William Temple escreveu que ninguém pode possuir o Espírito Santo e guardá-lo para si, porque se ele está, transborda. Se não transborda, é porque não está. O Espírito não é um produtozinho meu, ele não tem a minha identidade, a minha etiqueta. Eu não carimbo o Espírito. Ele é livre. Jesus disse, o vento sopra onde quer, é absolutamente livre, clandestino para mim. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, ele é misterioso, isso que me irrita nele. Eu não tenho que saber se ele vem de lá ou de cá, ele me surpreende a cada momento. E mais do que tudo, ouves a sua voz, ele é comunicativo, é o Espírito que discipula, que conversa, que troca ideia. 4. Doenças no ouvido, inchaço, irritação, dor. Quando isso ocorre, ela para de comer e se não for tratada, morre. Quando uma ovelha está doente, precisa ser retirada imediatamente do meio do rebanho, para não contaminá-lo. Isso sinaliza para o cuidado com as ovelhas em não misturá-las. Aquelas igrejas do vem como está para ver como é que fica, produzem a morte do rebanho. É sério isso. Se a ovelha está doente, o pastor não pode deixá-la no meio das outras. Tem que tirar, tratar, até que ela seja sarada, principalmente se a doença for no ouvido, porque a ovelha não enxerga muito bem, no máximo 10 metros, e numa espécie de compensação da natureza, a audição dela é espetacular. Por isso, se ela tiver com um problema do ouvido, ela está quase entregue, precisa ser curada.
É por isso que no Salmo 23, por exemplo, o texto diz: Ele me guia a águas tranquilas. Porque como a ovelha ouve muito, ela não suporta beber água nas correntes por causa do barulho, mexe muito com o seu ouvido. Então ela gosta de beber água naquelas calmas poças. Tem as monções, aquelas tempestades imensas. Quando a tempestade passa, fica aquela poça d'água parada. Ali ela bebe água tranquilo. Primeiro que a água é parada. Segundo que enquanto ela bebe, faz ondulações com a imagem refletida no rosto, na água. Provérbios 27:19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, o coração do homem ao homem. Enquanto ela bebe água, ela brinca com a própria imagem, se alegra enquanto bebe água. E nem sabe, na sua ignorância, que essa água que ela está matando a sede, brincando, foi uma tempestade que passou. E porque ela tem pastor, ela pode beber daquela água. Irmão, se você estiver passando por uma grande luta aqui hoje, agradeça a Deus, porque de sede você não morre. São nessas águas aí que Deus leva a gente para beber. Águas da crise, águas da tempestade, águas da angústia. É por isso que é muito difícil esses playboyzinhos passar por essas tribulações. Quem passa lá no vale sabe do Deus que anda com ele. Quem passa nas encostas das montanhas conhece o pastor. Quem bebe água conhece o pastor que tem. É muito importante entender a questão do ouvir. Ovelha tem muita questão do ouvir. Você quer ver uma coisa? Existem em Israel, por exemplo, existem milhares de pastores que têm técnicas que eles treinam a ovelha para conhecer só o som deles. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele estava em Israel, e ele falou que estava numa daquelas ruazinhas, e veio um pastor com um grupo de ovelhas de lá, e outro pastor com um grupo de ovelhas de cá. E os pastores eram amigos. Aí se encontraram, se abraçaram, começaram a conversar, e as ovelhas se misturaram. E ovelha é tudo igual, irmão. Sabe aquele povo na igreja que quer aparecer mais do que todo mundo? Não é ovelha. Ovelha é igual. Ovelha não pendura melancia no pescoço. Ovelha não é fashion. Ovelha é igual. E graças a Deus por isso. É por isso que para prender Jesus precisaram de Judas. Senão prendia outro, que era tudo igual. Agora olha que incrível. Os pastores ali se cumprimentando, as ovelhas tudo misturadas. E ele falou que ficou de longe pensando: agora eu quero ver. Vai dar um trabalho para ele tirar dele do outro. E ele falou que o pastor, na hora que eles se separaram, o pastor pegou um tijolo, subiu em cima, pegou uma lata, bateu na lata, fez um sonzinho. Só dele fazer aquele som, todas as ovelhas dele levantaram o ouvidinho naquela direção do som, conhecem o seu pastor, foram para o canto e saíram sem problema algum, já tinham o som da originalidade. Salmo 23 tem uma frase que é extraordinária. Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem já viu aqui um cajado consolar? Você consola alguém com cajado, irmão? Já pensou uma luva de UFC pendurada? Você fala: vem cá para eu te consolar. Tem? Como Davi pastoreava no deserto, e deserto tem escassez de água e comida, ele tinha que viajar com as ovelhas à procura de água e comida. E toda viagem pelo deserto é extremamente perigosa. Porque, primeiro, sempre tem uma ovelha que se encanta com a paisagem. Ela fica olhando para a paisagem, e quando mais ela olha para a paisagem, mais o pastor vai embora. E o pastor sumindo dela, ela perde a audição. Se perder o pastor, está morta. Porque onde tem ovelha, tem lobo. Ou pior ainda, acontece o pior ainda. Tem uma ovelha que se encanta pela paisagem, de repente tem mais uma também, mais outra, e quando pensa que não, tem um grupinho aqui, ó, montando um ministério. Chama-se racha, rebelião. Já ouviu falar? Toda rebelião começa assim, quando você perde de ouvir o seu pastor. O que o pastor fazia? O pastor parava, olhava para trás e identificava a líder da rebelião. Ó, irmão, se é com você, fica esperto. A líder da rebelião. Levava na frente do rebanho, colocava na frente do rebanho, pegava ou a vara ou o próprio cajado e com força batia na perna da ovelha, com violência. A ovelha tremia, deitava, tombava, desesperada. Nunca viu o pastor nervoso? Está vendo agora? Imagina. Só que aí o pastor tinha que começar um processo de fisioterapia que durava mais ou menos 150 dias. Todo dia de manhã, ele pega aquela ovelha, passa óleo na ferida que ele mesmo fez, massageia com calma. São os profetas: faço a ferida e sararei, diz o Senhor. Aí pegava uma espécie de mobilização e colocava ela no colo aqui, ó. Imagina a cena. Botava ela aqui com a cabecinha para trás e começava a andar e cantar. E as ovelhas tudo aqui atrás e ela tranquila aqui em cima. Olha o que ela conseguiu: 150 dias de exclusividade total. Carinho, abraço, peito do pastor, colo, óleo. Quando ela sarava, o pastor botava ela no chão de novo, ela nunca mais saía da perna dele, ela morria ali, ó. Nunca mais saía dali. Só que não é porque ela tinha medo de apanhar de novo, não. É porque ela lembrou que não tem paisagem que substitua o carinho, o colo, o abraço, o aconchego, o discipulado do pastor. Se você só está aqui hoje é exatamente por causa disso, porque o que a gente mais faz na vida é aprontar.
Se não fosse pela graça de Deus, ninguém estava aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje porque um dia o supremo cajado acertou a gente de jeito, e a gente tombou, e a glória de Deus nos trouxe para o braço, para o peito, para o colo, para o carinho do nosso Deus, do nosso supremo pastor das nossas almas. Agora olha que interessante, a sombra faz bem para a ovelha. Por causa da suavidade da sombra, ela fica mais calma e com isso mais produtiva. O Salmo 91 garante isso, a sombra do Onipotente descansa. Sabe o que é interessante? Eu conversando com os criadores de ovelhas, disseram assim, geralmente quando chega aquela parte do dia, 3 horas da tarde, que o sol está muito, muito forte, e o pastor está num lugar que não tem como ter árvore, alguma coisa, se ele inventa alguma coisa, joga uma lona, alguma coisa, e faz uma espécie de sombra, as ovelhas entram embaixo na mesma hora, e chega a ser estranho, mas parece que elas olham para ele como se agradecesse. Nosso pastor lembrou da gente, tem sombra aqui, Eu não sei se você percebeu o que eu quero dizer, mas a relação aqui é sempre do pastor para com a ovelha. O problema de hoje é que tem pastor que se alimenta delas. Portanto, já não é pastor, é lobo. O verdadeiro líder alimenta a ovelha. O verdadeiro líder tira os vírus dos olhos, diminui o inchaço do ouvido, projeta sombra, alimenta de verdade, porque a alegria dele é ver ela dar fruto, é ver ela bonita, de pé. A alegria dele é ver o líder adorando a Deus aqui, louvando a Deus, liberto das cadeias. A alegria do líder é ver projeções, irmão. Como é bom quando você faz isso, quando você projeta alguma coisa. Eu, por exemplo, estou aqui hoje como uma projeção do pastor Isaías, foi meu professor no seminário. Já pensou se tivesse desistido de mim? E eu dava trabalho, não dava? Eu acho. Né? Como é bom quando você invista, irmão. Procure alguém do seu lado que você possa ajudar. Porque se você não estiver dando fruto, está doente. E graças a Deus que aqui hoje é espaço de terapia. É dia para você ser curado e sair daqui tocando aos mais altos níveis da graça de Deus e dizendo, eu tenho produtividade, porque o meu pastor tem cuidado de mim. Eu coloquei aí, é impossível ter conhecimento dessas deficiências do rebanho dentro do gabinete a vida toda. Quando o pastor pega a ovelha nos braços, é que o discipulado começa a se legitimar. Ame as suas ovelhas. Você já parou para pensar nisso? Que pouca gente hoje, do que lida com esse monte de líderes que nós temos nas igrejas, de fato se preocupam com as pessoas. Eles estão preocupados com o que eles podem ganhar. Em última instância, preocupados com o próprio sucesso. O que tem destruído o mundo de hoje é o sucesso, não é um fracasso. É estranho isso. É um indivíduo que, não, eu vou fazer direitinho aqui, que é para o pastor poder me ver e me jogar num negócio maior. É aquela doença, eu tenho que projetar. Eu uso você, irmão, como trampolim para o meu sucesso. E esquece que quanto mais alto pula, mais mortal é a queda. Eu não sei porque que a gente faz a contramão de Deus. Ele desceu, a gente quer subir o mais rápido possível. Ele foi um Deus de coisas emprestadas e a gente quer porque quer abocanhar o universo. Você já parou para pensar que Jesus foi um Deus de coisas emprestadas? Jesus pegou um barco emprestado para pregar. Jesus usou uma casa emprestada para fazer ceia. Jesus usou um jumento emprestado. Jesus é a única pessoa da face da terra a usar um túmulo emprestado e devolver. Só a cruz que não foi emprestada porque ela era minha, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você está aqui hoje porque você tem um Deus que abriu mão para que você pudesse chegar aqui. Levanta sua mão por um momento, pede para o Espírito Santo agora, Senhor, me ajuda a ser aquele homem, aquela mulher que vai projetar vida nas ovelhas, que vai sarar ovelhas, que vai curar feridas, que vai arrancar vírus, que vai tirar doenças, que vai gerar produtividade. É a arte da cura das ovelhas. 2. Deixa eu pegar meu relógio aqui, senão eu não paro mais. Entre ovelhas perdidas, o desafio da procura. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui, porque isso aqui é muito sério. O pastor, no caso aqui, se você não é pastor, é líder de um grupo, se enquadra nisso. O pastor ou o líder, às vezes, precisa sair do aprisco. E isso é ao mesmo tempo bom e perigoso. Somente 2 fatores operando juntos permitem a saída do pastor do rebanho. Presta atenção nisso. A valorização da ovelha perdida e a confiança no aprisco. Se o pastor não valoriza a ovelha que saiu, ou não confia no aprisco que está deixando, ele não sai não. As duas coisas, os 2 fatores trabalham juntos. Preste atenção nisso. Valorizar a ovelha perdida é compreender a inocência dela. A ovelha é tão desligada que se perde facilmente pelos matos e vales.
ela sempre corre risco longe do pastor. A pergunta que fica é, na qualidade de líder ou pastor, você valoriza a ovelha que foge, que dá trabalho? Quer ver uma coisa interessante? Conversando com os criadores de ovelhas, me disseram uma coisa intrigante. Ovelha não tem senso de direção. É interessante isso. Mesmo que ela ande com o pastor, ela é capaz de se perder com o pastor. Por isso que o pastor tem que andar e de vez em quando parar e procurar. Principalmente se tiver mato, ela se perde fácil no meio do mato. Olha que incrível. Aí essa ovelha aqui, Jesus dá uma parábola, Jesus fala assim que um pastor tinha 100 ovelhas. Lembram disso? E ele perdeu uma. Agora, escuta o que eu vou te dizer, porque isso aqui é extraordinário. Olha para mim aqui, ó. É extremamente raro uma ovelha sair do seu cercado. Primeiro, porque ela dificilmente levanta a cabeça e olha para fora. Segundo, porque ela está bem ali. É um movimento dela. Então, essa ovelha que saiu do aprisco, que se perdeu, muito provavelmente tinha sido a ovelha mais inteligente e surgida nos últimos anos de Jesus contar. A ovelha é genial. A única que olhou para fora e intuiu que lá fora tinha alguma coisa que chamasse sua atenção. A única que, entre aspas, raciocinou que poderia ser alguém longe do pastor. A única talentosa o suficiente para sair do rebanho. Agora escute isso aqui, ó. Confiar no aprisco é outra questão que exige análise. Será que o aprisco é seguro? Há pastores confiáveis para serem fiéis na ausência? Você já viu pastor que viaja quando volta a igreja não é mais dele? Sumiu tudo, mudou tudo, roubaram, tomaram liminares, advogados e tudo mais. Já viu? Fiquei sabendo de uma igreja que deu até polícia com cachorro e tudo, pastor. Imagina. Entraram com Rottweiler dentro da igreja. A coisa está ficando desse modo. Por isso que é tão difícil encontrar discipuladores de verdade nas igrejas de hoje. Sabe por quê? Porque já não se pensa em projetar a igreja para o reino, mas para o meu reino. Por isso que eu não posso chegar aqui hoje e pregar a minha teologia, mas o evangelho. Porque o evangelho me tira do foco e coloca Cristo como Senhor supremo, Salvador, dono de tudo e dono de todos, Rei da vida, o único capaz de ser adorado. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Um pastor que valoriza a ovelha problemática e confie no aprisco é um artigo de luxo na mentalidade da igreja odierna. Vivemos numa cultura da impermanência e da substituição, onde as ovelhas que saem são logo catalogadas na categoria de repugnantes, descartáveis e esquecidas. É aquela velha história, saiu daqui porque era rebelde. Será, irmão? Será que você não está perdendo a mais talentosa do rebanho? Eu queria redefinir o olhar, ressignificar o ponto de vista. Será que é bom simplesmente descartar quem saiu ou deixar o aprisco e ir atrás dele? Escuta isso aqui, ó. Até Deus procura. A Bíblia colocou lá os fiéis da terra, no Salmo 101, verso 6. Os verdadeiros adoradores, João 4, 23. Se Deus procura, é porque não é fácil encontrar. Talvez estejam perdidos. Muitos na igreja preferem perder os perdidos, principalmente se eles são talentosos. Tem gente que simplesmente fala, deixa ele ir, porque se ele voltar, toma meu lugar, porque ele é melhor que eu. É a síndrome de Salieri no filme Amadeus, preocupado com que Mozart é mais talentoso do que ele. Você sabia que tem muita gente perdendo os perdidos por causa disso? É bom que aquela irmã desvie porque ela canta demais. Se ela voltar, eu fico sem graça no louvor. É muita maldade, irmão? Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui hoje? Que enquanto a gente não tirar a idealização, a máscara da perfeição, a gente vai ficar procurando só os heróis. E vamos deixar que as pessoas morram cada vez mais na vida. Jesus fala de um pastor que sai e vai atrás da ovelha. Ele deixa o rebanho lá e vai atrás da ovelha. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui hoje? Que agora o Espírito Santo pode fazer você lembrar de alguém que precisa estar aqui hoje e que você vai ter que ir atrás, porque é você quem discipula, é você quem corre atrás, é você quem vai buscar, é você quem o Espírito está chamando para trazer de volta. Olha um pouco para a igreja, procura, vê se você conhece pessoas que estavam, mas que sumiram. Irmão, às vezes eu me assusto com a facilidade como a gente perde gente. O pastor amigo meu costuma dizer que a Assembleia de Deus é a igreja que mais ganha gente no Brasil, mas também é a que mais perde. É verdade, irmãos. Eu estava olhando lá, só lá em Goiânia, onde eu moro, 4 das maiores igrejas de Goiânia, sabe o que são? São igrejas fundadas por pastores que foram jogados fora, literalmente, pelas nossas igrejas. Os caras que estivessem lá hoje ainda estavam jogados, subjugados, pisados do pescoço do cara. E o cara hoje, com uma igreja gigantesca, poderosa, vibrante. Que Deus hoje tire dos nossos olhos os vírus que nos impedem de ver a grandeza dos irmãos. Como Deus procura Ananias aqui hoje, capaz de orar por um Paulo maior do que ele, sem a praga da inveja.
Que Deus levante aqui hoje homens que podem projetar nos outros que eles sejam maiores do que eu, que eles sejam mais usados do que eu, que eles vão longe, cada vez mais longe, que o Senhor use cada vez mais. Um dos vírus que atacam o olhar das ovelhas das igrejas chama-se inveja. A palavra inveja do latim é profunda demais. Invidere. In, prefixo de negação, pode ser não visão, é ver, mas não enxerga. In também pode ser prefixo de penetração, de intensidade. Daí a inveja é você odiar tanto que o indivíduo joga que você vai jogando facas do olhar. Nunca atinge ele, mas furam os seus e incha. Daí o olho gordo. Invejoso é um problema. Plutarco dizia que a inveja é como os olhos que se irritam diante de tudo que tem brilho. Isso significa que se você estiver olhando para o sucesso do irmão do lado de óculos escuros, é porque a inveja já te pegou. Mas que você saia daqui hoje livre, podendo glorificar a Deus pelo brilho de qualquer um. Aleluia, que o Senhor use qualquer um, que o Senhor levante qualquer um. E muito longe, cada vez mais, porque a igreja não é nossa, não é um padrão de repetição. A igreja é um ambiente onde o Espírito Santo trabalha, gerando líderes para a glória de Deus. Você ainda procura, irmão? Terceiro, entre pastores atentos, é a proteção que perdura. Tem a arte da cura, tem a bênção da procura, e tem a proteção que perdura, que insiste. Alguém disse que o pastor precisa ter duas vozes. Uma para juntar as ovelhas, e essa é mansa. Outra para espantar lobos e ladrões, e essa é grossa. O problema de muitos hoje é que eles já não fazem esse trabalho de espantar os lobos. Teve um escritor que disse que o pastor que protege o lobo, condena as ovelhas. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele olha para os apóstolos, para os discípulos que estão com ele, irmãos anciãos da igreja de Éfeso, e diz uma frase terrível. Ele diz assim, ó, dentre vós surgirão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. É de dentro. O inimigo sou eu, o perigo sou eu. Nós somos um perigo. E se a gente não entender isso, irmão, fica cada vez mais difícil. É um perigo aqui. Por exemplo, eu costumo dizer, e eu vou repetir isso aqui, nesse exato momento eu me torno o homem mais perigoso nesta igreja. Porque eu estou com o microfone na mão, Bíblia aberta, ministrando para você, e você sentadinho aí, ouvindo tudo. Eu posso te destruir. Por isso que eu preciso da graça de Deus aqui agora. Com todas as forças. Irmão, sabe o que é estranho? O que mais tem hoje, tem crescido assim como uma praga no meio da igreja. São gente de todos os ângulos e de todas as matizes, que eles estão simplesmente preocupados com o que eles podem receber em troca do movimento. Qual que é o lucro que vão atingir nisso? O que é que vai ganhar? Como é que funciona? Isso é um perigo mortal, porque aí vem o nascimento do lobo. Agora olha que interessante. Quando o assunto é ovelha, a lista de predadores é enorme. Esse é o problema da ovelha. Olha só a listinha de predadores dela. Lobo, gavião, raposa, onça, gato do mato, e a lista só cresce. Dependendo da região, até cachorro pode virar um predador da ovelha. Ou seja, assim, se tratando de natureza, a ovelha é completamente terrível. Ela fica na lista dos que mais matam. Imagina, dos que mais são mortos, no caso. Se você perguntasse para um lobo, qual que é o teu prato predileto? Ele ia salivar e dizer ovelha. Só que a ovelha não tem velocidade, não tem sagacidade, não tem senso de direção. Já o lobo é o contrário, é veloz, cheio de tática, só ataca e matilha, estuda o ambiente e o adversário. Os lobos, por exemplo, nos lugares gelados, no Alasca, por exemplo, uma espécie de lobo que tem lá, quando o lago congela, sabe o que ele faz? Ele bate a ponta da orelha no lago, pela vibração ele calcula a espessura, multiplica pelo tamanho e pelo peso dele, para ver se dá para atravessar ou não. Imagina. Quando o lobo é pego com uma armadilha no tornozelo, ele é capaz de romper o próprio pé. Ele faz uma mutilação para poder sair vivo. Porque depois ele congela e está vivo. Pensa num bicho terrível, é lobo, irmão. Mais interessante ainda é que ele rasteja, vem por meio da ovelha. Sem que a ovelha perceba, ele entra no meio delas e tal. Quem olha de longe nem vê, porque parece. De repente ele abocanha uma e some. Por isso que você tem que tomar cuidado com gente que tem uma voz muito mansa, suave, chega perto, e aí, meu amadão. Irmão, você já abraçou aqueles irmãos que falam, meu amado irmão, você gela? E você fala, meu Deus, o que foi isso? Sem Jesus tem poder. Até o sinal da cruz. Não tem, irmão? Em cada ambiente tem perigo. Sabe o que é mais esquisito ainda? Ovelha parece que chama perigo. É isso que eu estava achando interessante. Eu estava conversando com eles e lendo os textos. Ovelha parece que chama perigo, é impressionante. Ovelha não pode andar perto de penhasco porque ela cai. Ovelha não pode ficar perto da chuva, senão ela morre afogada. Todo o perigo. Para vocês terem uma noção, lembra do Salmo 23? Unges a minha cabeça com óleo. Lembra disso?
Quando o pastor ia atravessar o deserto, dependendo da época do ano, vinha uma bola de mosquitos trazida pelo vento e atingia o rebanho. E eles entravam no ouvido ou no focinho da ovelha. Quando a ovelha sentia aquilo, ficava desesperada com o zumbido, batia a cabeça nas pedras até morrer, tentando tirar. Quando ela não percebia a entrada, ela deixava de comer e levava uma morte lenta e dolorosa. Era terrível. O que o pastor fazia? Combinando com os ambientes, entendendo o momento, o pastor pegava uma por uma das ovelhas, porque dá trabalho ser pastor. Uma por uma das ovelhas. Aí derramava bastante óleo na cabeça, o que já era refrescante. Aí massageava até criar uma espuma. Com a espuma ele colocava em torno dos ouvidos e do focinho. Parecia um capacetezinho. E ela entrava tranquila, porque o mosquito batia, mas não entrava. Porque ela tem pastor. Ela tem escola dominical, culto de ensino, discipulado. Esse tipo de coisa, irmão, que massageia a palavra. É por isso que os turistas de domingo morrem cedo. Porque eles não têm tempo para a escola dominical, não têm tempo para terça-feira, para culto de ensino, aquele culto que o pastor vem para massagear a verdade. Ele vive de fast food da fé, comida rápida, McDonaldização de Deus. Não há espaço para sentir a graça de Deus sendo massageada na alma. Isso gasta tempo, isso leva tempo, isso é devagar. Deus não tem pressa, irmão. É trabalhado com calma, é pastorado. Massageado na vida, devagar, com calma. Aí, vento de doutrina não entra, fofoca não entra, porque ele está untado, ele está protegido. Ele tem pastor que sabe de onde vão vir as pragas. Não seja um cristão aos domingos, mas tente ser entre os domingos. Todos os dias, sendo massageado pela graça de Deus. Amém? Olha que interessante, Não é fácil pastorear em contexto de ameaças e suspeitas. Se não bastasse as ameaças de fora, também há a mistura, bodes e ovelhas. É isso que é uma coisa incrível. Presta atenção nisso aqui. Bode come de tudo, graveto, folha, o que vier. Ovelha não, ovelha é enjoada. É só pasto e tem que ser de qualidade. Ela prefere pastos verdejantes, comida macia. Ovelha não gosta de nada seco, não come nada seco. Já o bode é o oposto da ovelha em tudo, até no comportamento. Eu conversando com um fazendeiro, ele falou para mim, pastor, se a ovelha estiver com fome, e o pastor, ele chegou a brincar comigo, ele falou, se um dia o senhor tiver uma fazenda, e o senhor tiver algumas ovelhas, cuidado com o pastor que o senhor contrata, porque pastor ruim é morte das ovelhas. Porque quando a ovelha está com fome, ela não geme, ela não pede pastor, ela fica quietinha, às vezes se esconde no mato. O pastor é que tem que saber o horário dela comer. Já o bode, se ele tiver com fome, irmão, se ele tiver com uma unha encravada, misericórdia, ele dá cabeçada, derruba a cerca, ele já arrebenta, ele vai para cima de você, até você olhar para ele. Ou seja, quem é que dá mais trabalho na igreja, ovelhas ou bodes? A W. Tozer pregou uma mensagem, alimentando ovelhas ou divertindo os bodes? Imagina. Porque bode é um problema sério. Você quer ver uma coisa? Eu peguei 42 edições da revista O Berro. A última página da revista é sempre uma piadinha. E sabe o que eu descobri? Não tinha uma piada com ovelha, porque ovelha é sem graça. Todas as piadas são com bode. Todas as piadas com bode. Bode bêbado, bode envolvido com padre, com um monte de coisa. Não tem uma piada de ovelha, porque não tem graça. Ovelha não chama atenção, ovelha é humilde, disfarça, passa, ninguém vê, não é atraente, não tem nada de interessante. Quem se aparece demais, quem faz você mais rir do que chorar, quem é o engraçadinho do momento, geralmente é bode. A ovelha, o único interesse dela é comer, dormir e descansar ao lado do seu pastor. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer ver uma coisa tremenda? A proteção, o cuidado pastoral, o discipulado e o amor constante são as armas que o pastor tem para cumprir bem o seu ministério. E eu aprendi uma coisa, que é isso aqui eu queria muito dizer a vocês aqui hoje. Irmão, todo ser vivo teme a morte, todo. Se disser que não teme é mentira. Todo ser vivo teme a morte, até a árvore. Se você bate, ela chora. Sabe por que a ovelha vai para o matadouro sem gritar? Não é porque ela é extraordinária, não é porque ela não tem medo da morte, muito pelo contrário, ela está com o coração quase paralisado de medo, ela sabe que vai morrer, ela teme a morte, só que ela vai para a morte sem gritar, porque ela ao longo da vida desenvolveu uma relação com o pastor tão profunda e amorosa, que na mente dela, ela se recusa a acreditar que aquele homem, que ela ama tanto, vai destruí-la. Ela vai até o final muda, porque acredita que no último momento alguma coisa ele vai fazer para livrá-la da morte.
É Isaac indo até o último momento com o pai com a arma levantada, porque sabe, esse homem é meu pai e ele não vai me matar. É você aqui hoje que mesmo com todos os problemas vem aqui, porque sabe que Jesus não te destrói, porque é seu pastor e é o dono da sua vida, é o Senhor da sua alma, o Deus da sua casa, o Deus dos seus sonhos. Ele nos livra da morte, na morte e com a morte. Olha que coisa tremenda. Desenvolva aqui hoje uma relação com as pessoas que você lidera a tal ponto que elas se recusem a acreditar que a destruição pode vir de você. Que você seja aqui hoje o homem e a mulher que Deus vai levantar para salvar ovelhas do penhasco, salvar ovelhas do abismo, salvar ovelhas da boca do lobo. Quem quer se colocar aqui hoje, em nome de Jesus? Se você pode, levanta sua mão aí. Fala aqui para Jesus aqui hoje: Senhor, eu quero ser o homem e a mulher que o Senhor vai ajudar a puxar as ovelhas do penhasco. Eu quero ser o homem e a mulher que o Senhor vai ajudar a limpar os olhos das ovelhas. Eu quero ser o homem e a mulher que vai passar a massagem na cabeça para não deixar mosquito nenhum entrar. Eu quero ser o homem e a mulher que vai gerar, Senhor. Você ainda conhece a voz do seu pastor, irmão? Você ainda conhece a voz do seu pastor? Eu tenho um amigo em São Paulo. Ele ficou muitos anos na casa de recuperação. Passou pelo período de recuperação de drogas que ele vinha. Depois do período de recuperação, ele se tornou uma espécie de ajudante, de obreiro da casa de recuperação. Então passou muitos anos lá. E ele me contou uma coisa que eu quero encerrar dizendo isso. Olha que tremendo. Ele me disse que um dia, lá nessa casa de recuperação no interior de São Paulo, tinha algumas ovelhas. E o pastor daquelas ovelhas foi tirar férias. Chamou ele e falou: a partir de amanhã, da semana que vem, eu vou tirar umas férias. Vou ficar 30 dias, você vai ficar com as ovelhas, você vai ser o pastor. Ele falou: como é que eu vou fazer isso? O pastor falou: todo dia você vem aqui que eu vou te ensinando. Todo dia você tem que vir aqui sem falta para elas se acostumarem com você, com o seu cheiro. Ele falou: e tem um detalhe. Por volta de 5 horas da tarde é a hora que elas devem voltar para o aprisco. Elas ficam espalhadas na colina lá, ó, e elas voltam para o aprisco. E ele ficou pensando assim, ele falou para mim, ficou pensando: meu Deus, vai dar um trabalho, elas todas espalhadas na colina. Tem uma que está lá longe, como é que eu vou fazer para trazer uma por uma para entrar aqui? E ele falou: isso aí é simples, presta atenção. Pegou uma lata, colocou algumas pedras dentro da lata e tampou a lata. Aquelas latas de leite ninho, sabe qual é? Tampou a lata com algumas pedrinhas dentro. Quando deu mais ou menos umas 5 para 5, aquele pastor ficou em pé, pegou a lata e começou a girar. E aquele barulho imenso, uma por uma das ovelhas em fila, começou a descer até entrar para o aprisco. Até que a última entrou. Ele fechou a porta e guardou o balde. Botou a mão no ombro do meu amigo e disse: você vai fazer isso aqui todos os dias, 5 para 5, e elas vão entrar. Porque você só está aqui hoje porque um dia Jesus rodou o balde e você veio. Você também só está aqui hoje porque Jesus rodou o balde, irmão. E o barulho que ele fez atingiu você, libertou do sono, levantou você da vida, trouxe você para cá. E hoje você está aqui para gerar novos frutos para a honra e glória do Deus que te chamou. Fica de pé, por favor. Quero fazer uma oração com você. Se possível, eu queria que você desse a mão ao irmão ao seu lado. Vamos fazer um aprisco. Ovelhas juntas. Ovelhas do rebanho de Jesus, do supremo pastor das nossas almas. Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele falou assim: eu ouço, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Quem não entra pela porta é bandido, é ladrão, mas eu não, eu sou o bom pastor. Irmão, eu queria que você hoje agradecesse a Deus por ter um bom pastor. O bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Charles Studd, um dos maiores missionários da história da igreja, era um homem de uma postura muito rígida. Ele acordava todos os dias 3 horas da manhã, orava até às 5 de joelho, todos os dias, impreterivelmente, todos os dias, das 3 às 5. Depois trabalhava com afinco na obra até às 10 da noite. Aí ia dormir. Um dia, cansado, ele levantou e o seu assistente olhou para ele e disse: por que o senhor não descansa um pouco? Relaxa um pouquinho, o senhor já tem trabalhado demais, não falhe um dia. Ele disse: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício será grande demais que eu não faça por Ele. Não tem nada que Jesus não peça para você aqui hoje que você não possa fazer. Seja pastoreado pelo seu supremo pastor. Eu vou dizer uma palavra de Deus para você aqui agora. O que você está fazendo na sua igreja, o que você faz onde você trabalha, é porque Jesus sabe que você é capaz
Por isso que Ele te nomeou, por isso que Ele te colocou lá. Ainda não é tempo de você parar. É a hora de avançar, de prosseguir, de frutificar, de dar leite de qualidade. É hora de avançar cada vez mais. Servir, ensinando o caminho, andando junto, lado a lado. Ah, Senhor Deus soberano. Não há palavras, Pai, senão de gratidão, Senhor. Porque a Tua maravilhosa graça, insondável graça, tem nos atingido, Senhor. Somos ovelhas do Teu aprisco, pastoreadas por Ti. E querem cada vez mais projetar, Senhor, reproduzir, criar. Livra-nos dos vírus que atingem os nossos olhos e turvam a nossa visão. Livra-nos dos empecilhos para não Te ouvir, Pai. Livra-nos das doenças, das crises, dos lobos, dos bodes, dos gaviões, predadores, Pai. Que nesta igreja ovelha ajude ovelha, Pai. E nesta igreja seja caminhada e caminhada com Cristo o tempo todo. Para que esta igreja cumpra a sua vocação de ser sal e luz na história, de ser agência de transformação dessa cidade, de ser ambiente de restauração de famílias feridas, de ser lugar onde o quebrado chega, Senhor, de ser o lugar onde as enfermidades da alma são saradas pela Tua palavra. Que nesse púlpito não falte palavra, Pai, para a honra e a glória do Teu nome, Supremo Pastor das nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor.